Que o ciclo de Felipe Jonathan com a camisa do Santos havia se encerrado, todos nós sabíamos, e o próprio presidente do Santos, Marcelo Teixeira, havia admitido isso recentemente. Felipe Jonathan sai e, para o seu lugar, o Santos contrata o lateral argentino de 27 anos, Gonzalo Escobar, vindo do Fortaleza. Uma espécie de troca. Vai um, vem outro. O Santos, se esse vídeo está sendo publicado, é porque o Santos finalmente anunciou a contratação desse jogador. O Santos corria contra o tempo para regularizar a documentação e poder deixar este atleta à disposição do Fábio Carille para o começo da temporada na Série B. Mas afinal de contas, como joga Gonzalo Escobar? De que forma ele saiu do Fortaleza? Como ele pode agregar ao Santos, se é que ele soma a este time? O que os torcedores do Fortaleza pensam sobre esse jogador? Como ele joga? As principais características. É o que falaremos a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e hoje nós vamos falar sobre Gonzalo Escobar, novo jogador do Santos para os próximos anos. Sim, porque o Santos oficializou a contratação dele com algumas informações. Gonzalo Escobar chega ao Santos por empréstimo até o final desta temporada e em janeiro do ano que vem, em 2025, assinará contrato até o final de 2026. Aí mora a primeira grande questão, porque a gente falaremos disso daqui a pouco, mas eu acho que é um contrato longo. Nós temos visto, pelo menos na primeira leva de contratações do Santos, jogadores com contratos baixos, com possibilidades de renovação, mas o Santos, nestes primeiros movimentos dessa nova janela de transferências, tem dado contratos longos para os seus jogadores, o que sempre é um risco. E o outro jogador que recebeu este contrato de quase 2 anos e meio é de Patrick, e falaremos dele em breve em um outro vídeo deste canal, provavelmente ainda hoje, mas no final do dia, porque o Santos, olha, tá difícil. Inclusive, é importante dizer que por conta desse último dia de janela de transferências aí, o Santos correndo para contratar jogadores, inclusive teve um jogador aí que quase me fez cair da cadeira quando eu vi que o Santos havia acertado a sua contratação. Excepcionalmente desta vez, o nosso pré-jogo, que geralmente é publicado 24 horas antes do jogo, será publicado amanhã, sábado, às 10 horas da manhã. A bola rola às 4h30. Então já ative o sininho, porque você vai ter uma overdose de vídeos do canal Filho de Peixe. Esse vídeo do Escobar, mais tarde um vídeo do Patrick ou até um combo com outras informações e o nosso pré-jogo falando de Santos e Paysandu fica para o sábado, dia 20, dia da estreia do Santos, às 10 horas da manhã, tá bom? Mas vamos então por agora com as notícias mais frescas, né? Com as notícias mais urgentes. E quem é o tal do Gonzalo Escobar? Como ele joga? Vamos lá. Ele chegou ao Fortaleza no meio do ano passado, ali naquela janela do meio do ano, mesma janela em que o Santos contratou, por exemplo, o Alfredo Morelos. Ele veio ao Fortaleza depois de uma passagem pelo Ibiza, um time da segunda divisão da Espanha. Ele chegou ao Fortaleza, vindo do futebol europeu, com uma credencial de um jogador mais defensivo, um jogador que se destacava por uma solidez defensiva. Eu vou colocar uma imagem para vocês que eu peguei do perfil do pessoal do Future Pro, que mostra ali onde ele recebia a bola, os duelos dele, né, em termos de desarmes e os seus cruzamentos. Ali a gente vai conseguir ver nessa imagem, que está aqui no canto esquerdo da nossa tela, como de fato ele recebia mais a bola na metade da defesa, no campo de defesa, né? Então um jogador que se destacava por uma solidez defensiva e pouca consistência no ataque. A pergunta que fica, né, na verdade o que me parece é que isso era fruto das características do time em que ele jogava. O Ibiza está longe de ser uma potência do futebol espanhol e, se eu não me engano, pouco tempo depois foi rebaixado para a terceira divisão do futebol espanhol. Então, a gente consegue imaginar ali um time que com muitas carências, que jogava mais na defesa do que no ataque, quase sempre bombardeado pelos seus adversários. Então, um Escobar mais agressivo, não no sentido de dar porrada, mas agressivo na marcação, tendo que desempenhar um futebol melhor. E no Ibiza, o Escobar teve os seguintes números: 47 jogos, sendo 39 como titular, 103 desarmes, o que dá uma média de 2,2 por jogo,
76 interceptações, o que dá 1,6 por jogo, e 253 bolas recuperadas, o que dá 5,4 bolas recuperadas por partida. E segundo todos esses números do SofaScore que vocês já estão cansados de ouvir aqui no canal. E também 22% de aproveitamento nos cruzamentos. O Escobar vem ao Fortaleza e sai do Leão do Pici com uns pouco mais de 6 meses. E aí, para falar dele no Leão do Pici, eu vou colocar agora um vídeo que o pessoal do Expresso Tricolor, o meu amigo Paulo Matheus, do Popular PM, gravou trazendo algumas informações sobre esse jogador. O PM vai falar o que ele acha da passagem do Escobar com Fortaleza e na sequência eu volto para dar andamento ao nosso vídeo aqui. Fala pessoal, tudo bem? Paulo Matheus do Expresso Tricolor passando para trazer informações para vocês sobre o lateral esquerdo Gonçalo Escobar, que foi reforço do Fortaleza na janela de meio do ano da temporada de 2023, ou seja, ele teve pouco mais de 6 meses de vivência dentro do Fortaleza. Quero ressaltar aqui que ele era o plano B do clube para a posição. O plano A era o lateral esquerdo Lucas Esquivel, que foi contratado pelo Atlético Paranaense. Não dando certo o Esquivel, o Fortaleza optou por trazer o Gonçalo Escobar. Escobar é um lateral bem avançado, joga muito pro ataque e tem um certo pecado ali com relação à defesa. Isso faz com que ele renda muito mais jogando como ala. Quando o time joga no 3-5-2, por exemplo, o Escobar consegue se sobressair. Ele tem uma certa dificuldade com questões defensivas. Acho que isso fez com que ele se tornasse apenas um reserva comum do Bruno Pacheco, que é o nosso titular mais completo, né? O Pacheco, ele tanto ataca quanto defende muito bem. O Escobar não, o Escobar tem uma qualidade técnica abaixo do Pacheco, mas consegue apoiar aqui e acolá, conseguindo pré-assistências. Os números dele no Fortaleza são 21 jogos, nenhum gol e apenas 2 assistências. O torcedor fica feliz com a saída do Escobar, porque ele não agregou muito futebol aqui no Fortaleza não, tá? Ele teve um episódio lamentável que aconteceu recentemente, ele quase morreu no atentado que a delegação do Fortaleza sofreu lá em Recife. Pedras e bombas pegaram nele, no crânio, e aí ficou a 1,5 cm dele falecer, mas graças a Deus ele não faleceu, se recuperou e voltou a jogar pelo Fortaleza. Mas é aquela coisa, nunca teve futebol para sequer disputar a titularidade com o Bruno Pacheco. Espero que essa mudança de ares seja bom para ele e que no Santos ele possa desempenhar bem o seu papel. Vai encontrar o Guilherme, né, um ex-jogador do Fortaleza. Quem sabe seja bom aí pro Escobar ir para o Santos, tá? Tamo junto, grande abraço para vocês. Torço muito pelo Escobar, ele é um cara muito correto, muito trabalhador e que ele possa desempenhar e ajudar o Santos aí nessa caminhada da Série B de volta à Série A. Valeu? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo que a gente tenta ajudar aí o máximo que der com mais informações. Um forte abraço e valeu! De volta aqui então com a nossa análise do Gonzalo Escobar. Primeiro agradecer ao PM, o pessoal do Expresso Tricolor, que já me receberam no canal deles em mais de uma ocasião. Um pessoal muito do bem, então eu agradeço demais pela contribuição aqui com o nosso canal. E agora eu quero passar para vocês alguns números do Escobar com a camisa do Fortaleza. A gente acabou de ouvir o PM falando que foi um jogador que nunca se destacou, que não conseguiu fazer frente ao Bruno Pacheco e que parecia ser melhor atacando do que defendendo. Quais os números do Escobar com a camisa do Fortaleza, né? Só no Brasileirão do ano passado foram 13 jogos, sendo apenas 6 como titular. Os desarmes, que eram 2,2 no Ibiza, caíram para 1,4 no Fortaleza. As interceptações caíram de 1,6 no Ibiza para 1,2 no Fortaleza, apenas do Brasileirão. As bolas recuperadas caíram mais da metade, de 5,4 para 2,9. E os cruzamentos se mantiveram iguais, 23% de aproveitamento, uma ligeira oscilação positiva. No ano de 2024, o Escobar teve menos jogos, 8 partidas, sendo 7 como titular. Ele deu uma assistência e deu uma pré-assistência. Mas a efetividade dele nos cruzamentos caiu bastante, de 23% no ano passado, no Campeonato Brasileiro, para 14% nesse ano. Ele tentou 14 cruzamentos e acertou apenas
2. E também percebi nos vídeos que vi desse jogador uma certa dificuldade para sair jogando quando pressionado. E eu achei uma estatística, não me perguntem como, de que ele perde 30% das bolas em que ele é desarmado no terço final, né? No terço de construção, no começo, na fase defensiva, né? No campo de defesa. Me atrapalhei para dizer uma expressão simples, no campo de defesa. Então, um terço das vezes em que ele perde a bola, seja desarmado ou errando um passe, são de jogadas no campo de defesa. Isso me saltou aos olhos, achei um pouco preocupante. Então, o meu veredito sobre essa contratação é a seguinte: uma aposta arriscada. Aparentemente, houve uma mudança um pouco drástica no perfil desse jogador, que chegou ao Fortaleza tido como um jogador seguro na defesa, com poucas idas ao ataque, mas no Fortaleza, como o Paulo Matheus nos disse, um jogador que se destacou mais jogando como ala, tendo uma cobertura um pouco melhor para poder apoiar. Mas ainda assim, os números nos mostram uma queda no rendimento, por exemplo, dos cruzamentos. É evidente que um lateral não é feito apenas de cruzamentos, mas é um fundamento essencial para um jogador dessa posição. No geral, acho que é uma aposta, talvez uma aposta arriscada. Primeiro, porque não vejo uma evolução do Felipe Jonathan para ele. Acho que talvez o Santos possa até ter um downgrade nessa posição. E também porque o Santos, com isso, pode tirar espaço, o longo contrato desse jogador pode tirar espaço do garoto Souza, que é muito promissor. Mas o Santos acertou a contratação desse jogador e agora resta saber, nas próximas rodadas, quem desponta como titular. Será o Rainer o titular? E aí o Escobar vira o reserva imediato e o Souza fica como terceira opção? Ou o Souza vai ser o reserva imediato porque o Escobar vem como titular e o Rainer será a opção do lado direito? Mas aí nós temos um outro problema, que é o Rainer se tornando uma opção do lado direito, o Santos tem 4 jogadores para o lado de lá. Rainer, Rodrigo Ferreira, anunciado na tarde desta sexta-feira, JP Sherman e Aderlan. Muitos laterais de um lado só. Isso nós descobriremos a partir das próximas rodadas. Mas essa é a análise que a gente traz aqui sobre a contratação do Gonzalo Escobar. Uma aposta, mas a gente espera sempre queimar a língua e que o jogador desempenhe um bom futebol com a camisa do Santos. Esse é o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Voltaremos em breve com a análise da contratação do Patrick, ou com um combo, um giro de notícias falando do Patrick e de qualquer outra contratação que o Santos venha a fazer. E amanhã, às 10 horas da manhã, está no ar o nosso pré-jogo da primeira partida do Santos pela Série B contra o Paysandu. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa análise, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva se você estiver chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Ative o sininho para você ficar ligado na nossa programação. Comente aqui o que você achou da contratação desse jogador. Compartilhe esse vídeo com os amigos e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe você já sabe, o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.